Boa noite, amigos. Aqueles que têm o costume de assistir aos vídeos desta série devem se perguntar provavelmente: a doutrina espírita pretende explicar tudo? Eu não sou representante oficial da doutrina espírita. Ninguém é representante oficial, guru ou sacerdote da doutrina espírita. O que somos é estudiosos, preocupados com os problemas que surgem com o desconhecimento das leis da espiritualidade. Então, ao se falar num tema importantíssimo na vida de todo ser humano, a questão dos problemas afetivos, da dificuldade amorosa que algumas pessoas incompreensivelmente enfrentam, aparentemente sem uma explicação válida. Não conseguem compreender por que tem tanta dificuldade em se entender afetivamente com outras pessoas e por que essa dificuldade não acontece com outros que supostamente teriam menos predicados, sejam morais, físicos, financeiros e etc. Para compreendermos o que a doutrina espírita nos esclarece a este respeito, precisamos remontar um pouco a questão da história. Todos nós, sem exceção, somos oriundos de famílias mais ou menos extensas na história para trás e somos todos herdeiros de tradições históricas, religiosas, que nos inculcaram na mente e nos repetiram inúmeras vezes até se tornar uma espécie, entre aspas, de verdade para nós, a famosa máxima: cada um tem o que merece. A questão de ter o que se merece. Isto vem, por certo, das tradições bíblicas, vem das tradições teológicas, vem daquela ideia inculcada em nós de interpretação destes teólogos sobre a questão do inferno e do purgatório. A primeira coisa que temos que colocar sobre este ponto para poder seguir a linha de raciocínio, aparentemente alguns dirão: nada tem a ver este tema com o que ele está tratando. Tenha um pouco de paciência. Voltando à questão, quando pensamos nestas interpretações teológicas de céu, de inferno, de purgatório, percebemos a ausência de um fator importante, daí o prejuízo na interpretação deles. Percebemos a ausência da correção moral. Aquele que está fadado por estas tradições ao inferno está fadado ao inferno. Aquele que estará no purgatório estará no purgatório. Mas a questão é que o burilamento individual, o desenvolvimento das aptidões, da evolução espiritual, não é algo que está no seio destas doutrinas. Não obstante, a própria Bíblia nos diga que o Pai não quer que nenhuma das ovelhas se perca. Então, como existe inferno? Não pode existir da maneira teológica que é concebida. Esta questão, portanto, de cada um tem o que merece, este fez o mal, merece o inferno, é uma questão arraigada, inculcada, presa na mente e na ideia de toda a nossa civilização, sobretudo a ocidental. Quando a doutrina espírita começa a raciocinar e a partir do século XIX começa a lançar luzes interpretativas, vide o Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra, se não me falha a memória, publicada por Kardec, onde interpretou os preceitos bíblicos de uma maneira muito mais coerente, muito mais lógica, sem ofender a razão, sem dizer algo e se contradizer imediatamente. Percebemos que não existe a questão de cada um tem o que merece. Ué, como você está dizendo isso? Você está contradizendo algo que é conhecido da humanidade? Na verdade, não. Nenhum de nós tem o que merece. A questão não é de merecimento. A questão é de necessidade evolutiva. Nenhum de nós tem o que merece, mas todos nós temos aquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento espiritual, para a compreensão do valor das virtudes, para o entendimento do alcance das oportunidades que se nos vêm
na encarnação a cada momento. Portanto, a questão do merecimento é destruída rapidamente por alguns exemplos simples. O maior de todos, Jesus Cristo. Ele merecia passar o que passou? Evidentemente que não. Mas ele sabia que ia passar, várias vezes mencionou o fato, e ele sabia que havia a necessidade daquilo para que o cumprimento da missão a que ele se designou fosse levado com sucesso até o final. Tanto que ele mesmo, várias vezes, frisou a necessidade real dele passar por aquilo que efetivamente ele passou ao longo da sua encarnação. São Francisco de Assis, na época em que viveu, a medicina estava atrasada ainda. O tratamento para a enfermidade que lhe acometeu os olhos era queimá-los com brasa quente, com brasa incandescente. E São Francisco de Assis foi submetido a este tratamento, entre aspas, para que a infecção não se alastrasse. Pessoas em volta dele desmaiaram quando o viram naquela situação. A pergunta, ele merecia? Evidentemente que não, e nem o Cristo. A outra questão, Mahatma Gandhi, responsável pela independência da Índia, figura que nunca agiu com violência, pregava sempre a resistência, a não violência, figura inacreditável, que Einstein declarou certa vez que o século posterior não conseguiria compreender como alguém como Mahatma Gandhi viveu sobre a face da Terra. E Gandhi morreu assassinado, se não me falha a memória, em 1948. Ele merecia? Evidentemente que não, pois ninguém tem o que merece. A questão não é de merecimento, a questão é de necessidade. Fazemos o bem e de repente algo de desagradável nos acontece. Dizemos imediatamente, mas eu não mereci. Mas a questão não é de merecimento. A questão é que aquele fato atende à nossa necessidade espiritual, atende a uma necessidade evolutiva, atende a certas compreensões que ainda nos são devidas sobre este ou sobre aquele assunto. Atende a uma necessidade nossa, seja de desempenhar uma missão até o final, seja de exemplificar com a nossa resistência, com a nossa perseverança e com a nossa resignação os fatos difíceis que surgem diante da nossa vida, seja por que motivo for. A questão da encarnação é da necessidade evolutiva, não é do merecimento. Não obstante, às vezes, a coincidência da necessidade evolutiva nos faça crer que recebemos o que merecemos. Viu? Eu mereci e eu recebi, mas este fato é errôneo. O merecimento não tem a ver com essa questão. É muito mais importante compreender na encarnação aquilo que nos é necessário do que efetivamente receber um prêmio, um suposto prêmio de merecimento. O merecimento vai ser paulatinamente, encarnação após encarnação, conquistado por nós no sentido de merecermos desenvolvimentos mais tranquilos em relação à encarnação, menos sofrimentos agudos e cruéis, mais situações de compreensão, de entendimento, de aperfeiçoamento, menos dor e sofrimento para compreender, mas é a necessidade evolutiva que está acima de tudo e que diz: esta doença não é mais necessária para a sua evolução. Esta dificuldade não é mais necessária para a sua evolução. Esta necessidade é que define a nossa encarnação. O erro de perspectiva histórico, teológico, passa a ser mais esclarecido pela doutrina espírita e podemos entender muito melhor o que acontece em nossa encarnação. Iniciando a partir de agora, portanto, o tema central do vídeo, após esta introdução tanto quanto longa, vamos pensar em termos de doutrina espírita. Muitas pessoas trazem dificuldades amorosas, conflitos, às vezes em vários momentos da encarnação, profissional, pessoal, com os amigos, familiar, financeiro, conseguem obter uma tranquilidade e uma realização, mas a parte afetiva, muitas vezes, não se soluciona por nada. E as pessoas se questionam no porquê. A doutrina espírita nos faz pensar, em primeiro lugar, que a partir do ângulo da necessidade evolutiva, a primeira coisa que temos que refletir é
a mais óbvia. Nesta encarnação, eu necessito desta dificuldade para evoluir? Eu fiz algo nesta encarnação que me faz passar pelas consequências como uma necessidade de evolução? Explicado de outras maneiras, eu magoei pessoas, eu desprezei pessoas, eu feri corações nesta encarnação que me faça passar por esta dificuldade amorosa para compreender a importância do dano que eu causei e a necessidade de assimilá-lo e de posteriormente repará-lo? Se a resposta for positiva, já temos uma resposta na encarnação atual. Mas frequentemente a resposta é negativa. Nesta encarnação não houve nada que justificasse. A questão então remonta para encarnações anteriores. Já disse mais de uma vez nestes vídeos que nós somos herdeiros de tudo aquilo que nós construímos em encarnações passadas. Nós somos atualmente o resultado de toda essa evolução, às vezes, e todo esse estacionamento, outras vezes, porque nem sempre nosso espírito caminha na evolução reta. Muitas vezes ele estaciona em equívocos, em erros, não regride. Há um vídeo em que expliquei por que o espírito não regride. Procurem em meu canal um vídeo onde eu explico por que o espírito nunca regride após a encarnação. Ele sempre caminha adiante ou se estaciona por períodos mais ou menos longos. Quando remontamos a questão amorosa a encarnações anteriores, percebemos que aquilo que se lê nos livros, que conhecemos na história, já disse isto em mais de um vídeo, éramos nós que estávamos lá, éramos nós que deixamos mães com seus filhos e fomos conquistar aventuras por outros lugares, éramos nós que às vezes fizemos corações amados ferirem-se sangrando de dor e etc. Éramos nós que fizemos uma série de coisas que, se nós prestarmos muita atenção em nossa índole, perceberemos que, no fundo, o que hoje não fazemos, possivelmente podemos tê-lo feito em encarnação anterior. Portanto, nada do que passamos hoje é em vão. Nada do que passamos hoje é injustificável, sem motivo algum. Às vezes refletimos, pensamos que em nossa encarnação nada houve que justificasse aquilo. A explicação, portanto, se encontra em encarnação anterior. Certamente estamos passando por uma situação onde necessitamos daquele ensinamento. E nesta necessidade se abre um raciocínio. Esta necessidade não é somente para que nós aprendamos o valor das coisas, mas muitas vezes para que nós evitemos de cometer erros. Pessoas que têm uma índole de grande luxúria, de grande desejo sexual, às vezes encontram-se em determinados períodos privadas de relações afetivas, talvez para compreenderem e internalizarem melhor a necessidade de respeito ao próximo. É perfeitamente digno que uma pessoa tenha desejos sexuais muito intensos até. É perfeitamente digno. A doutrina espírita nos ensina que não pode haver na natureza algo que seja contrário, que seja da natureza e ao mesmo tempo ofenda a Deus, que é o Criador da natureza. Portanto, o desejo sexual, do qual historicamente vemos a fecundação, não pode ser algo negativo. O desejo sexual grande, intenso, também não é negativo, desde que não magoe, não ofenda e não machuque os corações das pessoas que convivem conosco. Então, muitas vezes, as pessoas que têm esse desejo encontram-se privadas frequentemente de relações afetivas do jeito que elas gostariam, para que, possivelmente, elas percebam a importância de respeito ao próximo, a importância de não colocar o seu desejo pessoal, egoisticamente, acima de tudo e de todos. Sofram o que quiserem, chorem o que quiserem, o meu desejo é mais importante do que todos, para que não construamos este pensamento, para que não pensemos egoisticamente a respeito dos fatos. Esse ponto é um dos pontos do desdobramento.
da necessidade evolutiva que cada pessoa com dificuldades amorosas se encontra. Quando estamos em dificuldade amorosa, temos que prestar atenção o que ela quer nos ensinar, o que vimos de errado em nós, o que poderemos consertar em nós, o que podemos observar em nosso caráter, em nossa conduta. É claro que não faz parte do âmbito da doutrina espírita, mas ela recomenda que cada pessoa faça uma avaliação, primeiro concreta de si própria, não espiritual, primeiro concreta, que a pessoa avalie objetivamente se a pessoa tem sido asseada, se tem tomado banho normalmente, se tem utilizado determinados perfumes, às vezes fortes demais, ou às vezes tão fracos que o cheiro não é agradável, se as pessoas passam uma impressão de sujeira, uma impressão de limpeza, se a pessoa tem um trato muito ríspido, muito mal educado, se a pessoa, por exemplo, almeja relacionamentos com outras pessoas de um meio que ela não frequenta. Há pessoas que querem ter relacionamentos sérios, mas frequentam lugares de baderna, frequentam lugares onde as pessoas destes lugares não estão interessadas em relacionamentos sérios. A pessoa, portanto, procura uma determinada classe de pessoas, vamos dizer assim, uma determinada categoria de pessoas, se é que se pode chamar assim, num lugar inadequado. Ela gostaria de conhecer uma pessoa daquele tipo que frequenta uma biblioteca, mas ela frequenta um outro lugar que nada tem a ver com a biblioteca e diz que não encontra alguém. São situações aparentemente objetivas. Muitas vezes a pessoa não necessariamente encontra-se num peso inadequado, mas ela se sente tão mal que a sua pouca e baixa autoestima transcende, reflete em suas palavras, em seus gestos, em sua conduta, em sua falta de confiança. Muitas vezes ela não tem condições financeiras, às vezes não tem um emprego adequado como gostaria, e a autoestima que poderia ter pela pessoa que é, ela destrói e constrói cuidadosamente uma baixa estima, reclamando contra o sistema, reclamando contra as poucas oportunidades. No entanto, pouco ou nada fazendo em sua vida, em termos de estudo e de dedicação, para mudar este quadro. E ao mesmo tempo dizem, não tenho dinheiro, não tenho direito a ter um relacionamento porque não poderia levar a pessoa para lugares e etc. A pessoa se sente com pouca confiança. São questões, evidentemente, muito aquém da doutrina espírita. Não se encontram no âmbito da doutrina espírita, mas por um dever moral deste que vos fala, é necessário analisar em primeiro lugar. Temos que pensar nos aspectos, em primeiro lugar, objetivos, nos aspectos que não dizem respeito à espiritualidade, para que nós possamos concluir: está tudo bem, está tudo tranquilo, mas a razão deve ser espiritual. Por exemplo, uma certa vez vi um caso de uma pessoa com problemas auditivos. A pessoa não tinha audição e sentia-se provavelmente mal com isso. Em outros aspectos da vida era bem solucionada, mas no aspecto afetivo não acontecia a mesma coisa. Eu próprio lhe perguntei, será que esta deficiência não lhe afeta a autoestima? Será que por um mecanismo inverso você considera que aquela pessoa boa não merece estar com alguém com uma deficiência? Será que você se afasta para evitar que aquela pessoa tenha alguém com deficiência? Será que você pensa que ela merece alguém perfeito? E por isso, talvez por consideração a ela, você cria um mecanismo inverso e se afasta? Ou cria uma personalidade de animosidade, de repugnância e se afasta? São mecanismos que a psicologia constrói. Portanto, a primeira coisa que é necessária e que a doutrina espírita nos recomenda, apesar de não ter vínculos com a psicologia, não ter vínculos com a psiquiatria e nem tampouco com a psicanálise ou com a psicoterapia, mas recomenda que cada um de nós que possamos apresentar dificuldades amorosas, primeiro frequentemos estes lugares para que o nosso psiquismo entre em sintonia conosco mesmos e que dentro de um centro nosso
possamos entender a nossa realidade, olhar com franqueza para nós mesmos e excluir este aspecto da dificuldade amorosa, de forma que a questão se torne puramente e meramente espiritual. Há pessoas que, fazendo uma psicoterapia, encontrarão um eixo de equilíbrio e solucionarão os problemas. Outras pessoas precisarão de uma psiquiatria com o uso de algum tipo de medicamento, outrora antidepressivo, ou seja de que gênero for. Outras pessoas passarão por várias terapias e não encontrarão a solução, porque esta se encontra em âmbito espiritual. É necessário que, ao falar da doutrina espírita, com responsabilidade, seja necessária a menção a estes pontos, para chegar no aspecto espiritual. O aspecto espiritual está não somente nesta encarnação, se pudermos detectar, mas também em encarnações anteriores. As pessoas dirão, eu não sei o que fiz em encarnação anterior, eu não sei quantas pessoas provavelmente posso ter magoado, eu não sei se fui desrespeitoso, eu não sei se descartei grandes oportunidades e se entreguei pessoas à depressão, ao abandono, às vezes até ao suicídio. Eu não sei, eu não me lembro, eu não posso ou não tenho condições ou não sei como fazer uma terapia de regressão para entender isso. Como a doutrina espírita pode me ajudar na minha dificuldade amorosa? Em primeiro lugar, entendamos que a caridade e o bem são as maiores ferramentas que o conhecedor da doutrina espírita começa a desenvolver. Ele passa a entender que, ao invés de concentrarmos a lamentação sobre o nosso problema, sobre a nossa dificuldade amorosa, vamos começar a trabalhar no sentido anti-egoístico, no sentido do altruísmo, portanto, no sentido de auxiliar as pessoas. É a caridade. Mas vejam, a caridade de que fala o espírita que entende, que conhece, não é somente a caridade institucionalizada, não é somente frequentar um centro de assistência, não é somente dar uma esmola. A questão não é essa. Pode ser que em algum momento seja, mas fazemos caridade frequentemente quando doamos do nosso tempo para ouvir um familiar desesperado, quando damos do nosso tempo para nos dedicarmos à solução de algum problema de algum amigo nosso, de alguma pessoa próxima. Quando temos uma postura diante da vida de responsabilidade para com os problemas alheios, não me diz respeito, mas vou procurar auxiliar da melhor maneira que eu possa, doar da minha energia, do meu conhecimento na área que for, seja na área jurídica, seja na área culinária, seja na área da psicologia, não importa. O que importa é uma postura de auxiliar ao próximo. Se tenho problemas afetivos e meu vizinho tem problemas afetivos, vou procurar ajudar o problema dele. Vou procurar condicionar a caridade na minha existência de todas as formas que eu puder. Não necessariamente de maneiras que eu considere degradantes. Acho errado uma pessoa dar esmolas na rua, porque ela mantém a mendicância sempre no mesmo ponto. Ela pode ir numa instituição de caridade, mas não conheço nenhuma. Faça a caridade de uma outra forma. Verifique se você tem roupas que não usa mais. Doe a alguém. Dedique algum tempo da sua vida a curar as chagas alheias. Diminua o seu orgulho no perdão para com os seus desafetos, para com as pessoas que não sentem afetividade por você. Procure transformar inimigos em amigos. Cada vez que você transforma um inimigo em amigo, você, de certa maneira, destrói tantos obstáculos que existiriam em sua encarnação. Você limpa aqueles obstáculos e a sua encarnação vai se ampliando. O primeiro sentido é o da caridade ampla. Seja sempre criativo em sua caridade. Uma palavra de estímulo, uma palavra de apoio, uma palavra de soerguimento moral, de engrandecimento para o próximo que está deprimido, de alegria para o vizinho que está triste, de estímulo em todos os sentidos. Cada um de nós deve procurar a sua boa ação, seja ela de uma forma sutil
ostensiva, sempre de uma maneira discreta para não ofender aquele que recebe, mas sempre atuar de alguma forma que o resultado seja retirar o peso do próximo, retirar a dor do próximo. A primeira coisa é essa. A segunda coisa é que, desde o momento em que procuramos melhorar espiritualmente, desde o momento em que nos dedicamos a nós mesmos não no sentido egoístico, no sentido de que somos espíritos destinados à evolução. A nossa encarnação destina-se à evolução moral e intelectual. Cada um desses pontos, moral e intelectual, se desdobra infinitamente. Em outros vídeos falei sobre a questão da moralidade, do perdão, da caridade, da compreensão, da tolerância, da benevolência e de uma série de condutas do ser humano, uma série de posturas, a questão da intelectualidade, compreender mais, ler mais, estudar mais, pesquisar, descobrir, entender, conhecer, enfim, questões que se desdobram. Vamos procurar melhorar como seres humanos, vamos procurar melhorar como espíritos, vamos ser pessoas melhores, para que possamos encontrar pessoas melhores também. E vamos procurar ser mais objetivos no aspecto do nosso convívio. Temos que conviver em lugares onde as pessoas mais propícias ao que nós pretendemos frequentem também esses lugares. Não adianta que a pessoa se entregue a ambientes de badernas e de bebedeiras e etc. se ela pretende encontrar alguém que não iria nesses lugares. Alguém que ela não gostaria de ver nestes lugares. Então, esse ponto de melhorar a si próprio não é egoísmo. É amor próprio que é necessário, principalmente para que a nossa evolução se faça de maneira sempre ascendente. Melhorar a nossa conduta de vida, melhorar a nossa encarnação, melhorarmos como pessoa. Automaticamente, procuraremos frequentar lugares que nos engrandeçam, que nos tragam alguma diversão saudável. Vamos procurar melhorar a nossa mente cansada de estudo. Vamos procurar relaxar a nossa mente em lugares mais dignos. Vamos frequentar, por exemplo, lugares que estejam de acordo ao que nós desejamos e não que as pessoas ou a mídia nos imponham. Vamos passar a melhorar espiritualmente. Isto certamente ampliará a nossa linha de convívio, ampliará a nossa noção de autoestima, a noção do direito que nós temos de sermos felizes. E desde o momento em que nós eliminemos a causa, ou seja, desde o momento em que não haja mais necessidade de sofrimento no campo da afetividade, desde o momento em que nós procuramos melhorar como espíritos, no momento em que nós fazemos algum curso, convivemos com outras pessoas, desde o momento em que nós percebemos que temos algum tipo de timidez e fazemos algum tipo de tratamento, por exemplo, de psicoterapia, ou entramos em alguma arte marcial para que a nossa timidez se dissipe, a arte marcial no sentido saudável da expressão e não para ferir o próximo. No momento em que nós desenvolvemos a autoestima e o amor próprio, começamos a encarar aquilo que nos falta. Começamos a observar aquilo que está lacunoso e faltante em nossa personalidade, em nosso espírito, para nos tornar mais amplos para a vida, para aumentar a nossa autoconfiança, para que nós possamos nos relacionar de maneira mais aberta com as pessoas, possamos ter mais amigos, amigos mais valorosos, e então encontrar naturalmente aquela pessoa que irá nos encontrar não como uma pessoa de baixa autoestima, cuja carência encontra no outro uma muleta. As pessoas que nós gostaríamos de encontrar, elas, por certo, não desejam muletas, elas desejam que a felicidade delas seja compartilhada com outra felicidade. Elas desejam multiplicar felicidades. E, portanto, para encontrar esse estado saudável, temos que procurar nos encontrarmos no estado saudável, para que o nosso estado saudável encontre-se com outro estado igualmente saudável. Estas questões que aparentemente são óbvias, a doutrina espírita concentra em 2 pontos. O primeiro é a caridade.
O primeiro é a atuação sempre no sentido do bem. Às vezes, uma atuação nossa no sentido da caridade, no sentido de auxiliar alguém, seja da forma que for, lecionando para alguém que necessita em algum momento, gratuitamente, por exemplo, dando uma palavra para uma pessoa que tem dúvidas sobre que profissão seguir, ou que tem dúvidas sobre algum assunto do qual nós conhecemos. Às vezes esse tempo nos expõe a situações de contato com outras pessoas, amplia nosso campo de atuação. O nosso campo de atuação diante da vida, ele se amplia quando atuamos no sentido da caridade, no sentido do bem, e quando procuramos com amor próprio, o segundo ponto, e com autoestima mais elevada, observarmos o que nos falta, melhorarmos como espírito, procurarmos ter a autoestima alta, elevada, digamos, para corrigir o que nos falta, corrigir aquilo que consideramos e observamos que é prejudicial. Se nós percebemos que, a despeito de tudo isso que está sendo falado, se nós percebemos que alguma coisa nos impede de encontrarmos a nossa cara metade, vamos dizer assim, se nos impede de encontrar a felicidade no campo amoroso, não desistamos. Não desistamos. Continuemos concentrados nos 2 pontos colocados neste vídeo. O bem e a caridade e o autoburilamento e o melhoramento espiritual em todos os sentidos. O trabalho espiritual na moralidade, no intelecto, em todos os sentidos. Procuremos aumentar a autoestima para ver o que nos falta. E trabalhando sempre, nunca perder as esperanças. E procurar sempre estar com a mente ocupada, construindo. Sempre a mente ocupada, sem ociosidade, trabalhando. Seja para o bem de alguém, seja para o melhoramento nosso, para que nós nos tornemos pessoas melhores para o mundo. E nesse constante trabalho, sem dar tempo a que a nossa mente construa depressões e construa tristezas, vamos nos tornando pessoas, entre aspas, mais ideais. Para que aquela ideal, para nós, quando surgir, nos encontre ideais da mesma forma. E assim o encontro possa ocorrer. De maneira que, no final desta jornada de busca e de encontro, nós possamos perceber que a espiritualidade já nos utilizou para a pedagogia necessária. Não é mais necessária esta dificuldade. Não é mais necessário que em nossa encarnação passemos por essa dificuldade. Nós já demonstramos que não há mais esta necessidade. Quando a necessidade do sofrimento desaparece, quando a necessidade da expiação ou da dor desaparece, a consequência também irá desaparecer. É natural que enfermidades de nascença, cuja cura é impossível naquela encarnação e deve se perpetuar durante toda a encarnação, situações congênitas de vários tipos. É evidente que já existe uma programação da espiritualidade que, por uma encarnação inteira, aquela dificuldade ela é necessária. Mas em situações reversíveis, sobretudo como a questão da afetividade, entendemos que o nosso trabalho de burilamento é destinado a um dia a causa não mais necessitar de gerar aquela consequência. Ou seja, já passamos por tudo que era necessário, agora não mais há esta necessidade. Posso citar com um exemplo meu, um exemplo da minha lavra, que de certa forma envolve a questão afetiva, mas também e principalmente a questão da comunicação. Este vídeo é o vídeo número 80. Tem 81 em meu canal, porque um deles não numerado é o discurso de formatura em Direito, que fiz representando as turmas de minha faculdade. Mas, tendo eu 38 anos atualmente, até os meus 23, era absolutamente gago, completamente gago. Hoje percebo que, pelo meu desconhecimento na época e pela tendência em vários aspectos que eu trazia na ocasião, se eu não tivesse a dificuldade da gagueira, teria ocasionado muitos males. Pelo meu desconhecimento na ocasião da lei de causa e efeito, pelo meu desconhecimento das leis da espiritualidade, eu teria prejudicado
muitos corações amorosos, eu teria feito muito mal, eu teria feito, mas eu fui impossibilitado de fazer, porque sequer eu conseguia comunicar-me com o meu semelhante. Desde o momento, na minha história, após diversas psicoterapias, diversas sessões de fonoaudiologia com vários profissionais, após todo tipo de tratamento, famoso ou não famoso, de todo tipo e gênero de que se possa ter notícia, modificando a tonalidade da voz, a impostação de voz, todo o tipo de tratamento ineficaz, no momento de minha encarnação, anos depois, em que não mais houve a necessidade, o problema, como podem ver, desapareceu. Eu sou um ex-gago, alguém que não tinha condições de se comunicar com o seu semelhante, nenhuma condição. Porque, uma vez que a causa não mais necessitava para meu aprendizado de gerar efeitos, os efeitos desapareceram, porque eu procurei trabalhar no sentido de melhorar como ser humano e etc. Eu trabalhei no sentido contrário, não de corrigir o problema, mas de não dar a ele motivos para gerar efeitos. Não há mais necessidade de que este problema gere efeitos em minha encarnação. Ele, portanto, desaparece. E como isto, uma série de outras situações na encarnação. A questão afetiva é uma delas. E outras questões também entram nesta linha de raciocínio. Este raciocínio espírita que se amplia é o raciocínio que convido todos os que estão assistindo esse vídeo a realizarem. E concluírem comigo se é ou não coerente. Agradeço imensamente a atenção de todos. Fiquem com Deus e que Deus esteja com vocês sempre. Muito obrigado.